Então vamos lá, gente. Sejam bem-vindos. Nosso assunto hoje é síndrome nefrótica, tá? Nós vamos falar especificamente sobre glomerulopatia por lesão mínima, que é essa que aparece como LM, a glomerulosclerose segmentária focal, mais conhecida como GESF, e a glomerulonefrite membranosa, que está aqui nessa sigla GNM, né? Mas assim, normalmente a gente chama a lesão mínima de lesão mínima. A glomerulosclerose segmentária focal, a gente acaba chamando ela de GESF. E a glomerulonefrite membranosa, a gente fala, esse paciente aqui tem uma membranose, tá? Para vocês entenderem como que a gente utiliza esses termos, né, na prática do dia a dia. Então, aqui segue a referência bibliográfica. Eu acredito que muitos assuntos que eu vou abordar aqui com vocês, eu retirei do UpToDate. Então, eu recomendo que vocês, além de estudarem a bibliografia, está aqui recomendada, que vocês tenham bastante atenção à aula que a gente vai passar para vocês, essas informações que podem já não... algumas informações certamente ainda não estão nos livros, né? Porque o UpToDate é uma bibliografia que se renova mais frequentemente que os livros didáticos, tá? Mas a gente vai procurar, eu coloco os slides também para vocês lá no AVA, para que vocês possam se nortear, tá bom? Bem, eu trouxe isso aqui, esse primeiro slide, na verdade, sumarizando, né? Como que eu posso, quando eu tenho um paciente com glomerulopatia, né? Como que é a apresentação desse paciente? Como eu espero que seja o exame de urina desse paciente? Quando eu biopsio, qual é o padrão histopatológico que eu encontro, né? E a apresentação clínica. Tem alguém falando aqui no bate-papo, deixa eu ver. Gente, eu não abri a chamada ainda, tá, amores? Na hora que eu for abrir a chamada, eu coloco aqui. Eu acho até que hoje eu vou fazer a chamada diretamente pela internet, tá? Obrigada, pessoal. Deixa eu só fechar aqui. Então, olha só, eu tenho um paciente, eu posso ter um paciente com uma... Hoje a gente vai falar sobre síndrome nefrótica, e síndrome nefrótica é uma das formas como se apresentam um paciente com glomerulopatia. Então, eu tenho uma doença no glomérulo, uma doença glomerular. Quando eu tenho uma doença glomerular, esse paciente ele pode clinicamente se manifestar tendo uma síndrome nefrítica, e essa síndrome nefrítica pode ser uma síndrome nefrítica leve ou uma síndrome nefrítica mais severa, né? Ou esse paciente ele pode se manifestar tendo uma síndrome nefrótica. Então, todos esses pacientes, eles têm lesão glomerular, alguma agressão ao glomérulo, algum dano glomerular, mas esses danos acontecem de formas distintas, então a apresentação clínica é distinta. Vocês lembram como o paciente com síndrome nefrítica? O que eu tenho no paciente com síndrome nefrítica? O que eu espero encontrar? Clinicamente, ele tem o quê, gente? O que é assim, a marca da síndrome nefrítica? Ajuda aí. Ô, pessoal. Hematúria? Hematúria, parabéns, Guilherme. Hematúria é Gabriel mandou no chat aqui também. Beleza. Deixa eu abrir aqui o chat. Isso aí, Gabriel, hematúria. E tem mais duas achados assim que são marcantes da síndrome nefrítica além da hematúria. O que mais? Infecção prévia? Não. Hipertensão, falaram aqui. Hipertensão, isso mesmo, hipertensão. A infecção prévia, gente, tem um quadro que é, assim, na verdade, é o protótipo da síndrome nefrítica, né? Quando eu penso em síndrome nefrítica, a primeira glomerulopatia que vem na minha cabeça é a glomerulonefrite difusa aguda ou pós-estreptocócica. Essa, sim, ela vem precedida por um quadro infeccioso prévio, né? Agora, não necessariamente nos pacientes que têm síndrome nefrítica, por outras, assim, com outros comprometimentos glomerulares, não necessariamente eu vou ter infecção prévia, mas sim hematúria, hipertensão e tem mais um achado assim que é marcante na síndrome nefrítica. A tríade da síndrome nefrítica: hipertensão, hematúria e Ele colocou no chat aqui edema. edema. Olha só, o edema, ele apresente, mas na verdade ele é consequente à diminuição da taxa de filtração glomerular. Na síndrome nefrítica, eu tenho o que a gente chama de injúria renal,
né, aguda, né? Então, o paciente tem uma perda muito significativa da função renal, normalmente de forma abrupta. O paciente perde abruptamente a sua função renal, o que vai fazer com que ele tenha oligúria e edema, entenderam? Então, a característica marcante da síndrome nefrítica é que você tem uma redução da taxa de filtração glomerular, muito importante, faz com que o paciente tenha retenção de sódio e água e, portanto, ele fica edemaciado, né? E a oligúria, tem paciente até que fica anúrico, é por conta dessa redução muito importante da taxa de filtração glomerular, tá? Então, eu posso ter um quadro, uma síndrome nefrítica mais severa, e aí é o paciente que frequentemente vai ter que fazer diálise, né? Tem que substituir temporariamente a sua função renal até que essa função renal se restabeleça. Às vezes, a agressão é tão significativa que pode acontecer do paciente não recuperar a sua função renal ou só recuperar parcialmente a sua função renal, né? E pode ser um quadro mais leve. Em todas essas situações aqui de síndrome nefrítica, ele pode ter proteinúria, mas a proteinúria não é a marca da síndrome nefrítica, tá? O edema, ele pode ter edema? Pode, mas também não é tão marcante assim. O edema vai estar relacionado à oligúria e à redução da taxa de filtração glomerular. Tem edema? Tem, mas eu posso até ter um paciente sem edema. Não é algo assim que seja fundamental. Entenderam o que eu estou querendo dizer? A tríade é hematúria, que pode inclusive ser macroscópica, né, visível a olho nu, a redução da taxa de filtração glomerular, ou seja, o paciente vai ficar oligúrico e pode ter edema, e a hipertensão arterial, que também acontece por retenção de sódio e água, tá? Então, na urinálise, no paciente com síndrome nefrítica, o que chama atenção é a hematúria, né? E essa hematúria tem que ser uma hematúria com hemácias dismórficas, tem hematura de origem glomerular. A proteinúria, ela pode estar presente ou não, e se estiver presente na nefrítica leve, geralmente é abaixo de 1,5 gramas por dia. Quando eu tenho uma síndrome nefrítica severa, aí eu já posso ter proteinúria, inclusive uma proteinúria maciça. Mas ela pode estar presente, ela não necessariamente está presente, tá? Na síndrome nefrítica leve, o comprometimento glomerular é inferior a 50%, então uma glomerulonefrite focal, menos de 50% dos glômerulos estão comprometidos. E na síndrome nefrítica severa, quando você olha na histologia, na histopatologia do paciente, você vai ver que a maior parte dos glomérulos estarão comprometidos, tá? Entenderam? Mas o nosso foco hoje, gente, é a síndrome nefrótica. E aí, qual que é a tríade da síndrome nefrótica, né? Como é que esse paciente se apresenta para mim? Ele vai chegar para mim no consultório, eu bato o olho que ele vai estar em anasarca muitas vezes, né? Pode ser até que eu chegue um paciente numa fase ainda mais precoce, eu não encontro ele em anasarca, mas ele vai ter um edema significativo, eu vou ver edema em membros inferiores, ele pode ter edema facial, né? O edema de origem renal, né? O edema renal, quando você tem a facies renal. Vocês lembram como é que é a facies renal? Alguém pode me ajudar aí como é que é a facies renal? Infiltrada, né? Guilherme, a facies renal, o que mais chama atenção, tem uma coisa do bate-papo aqui também, é o edema periorbitário. Então, eu tenho edema bipalpebral, deixa eu abrir a câmera, tá aberta agora a câmera, né? Eu tenho edema bipalpebral, né? Os olhos podem ficar até olhos em fenda, que a gente chama, tá? Então, o que chama atenção é esse edema bipalpebral, que costuma ser mais matinal, né? Até por gravidade, quando depois que o paciente acorda, esse edema vai se desfazendo. Já o edema de membros inferiores, que o paciente com síndrome nefrótica também apresenta, ele tem a mesma característica do edema de origem cardíaco, né? Que é aquele edema que vai se acentuando ao longo do dia, um edema mais vespertino, tá? Que por gravidade ele se acentua. E o edema é um edema mole, né? Facilmente depressível. Você faz a pesquisa do sinal do cacifo, né? Tá lá, sinal do cacifo presente, né? Então, ele é um edema mole, diferente do, por exemplo, do mixedema, que é um edema mais endurecido, ele não, né? O linfedema também endurecido, esse é um edema mais mole, né? E elástico, logo depois ele retorna, né?
O edema da hipovolemia é um edema que é facilmente depressível e ele volta também rapidinho, tá? Então, a gente fala que ele é elástico, edema mole, porque ele é depressível, né, com facilidade, e elástico, porque ele retorna com rapidez. Aí tem alguma coisa no bate-papo aqui de novo? Gente, a chamada ainda não começou, tá? Então, vamos lá. A síndrome nefrótica é aquele paciente que chega inchadão para você em anasarca mesmo. É comum, inclusive, eu encontrar derrame cavitário, né? Então, eu vou ter derrame pleural, eu vou ter derrame pericárdico, eu vou ter ascite, né? Então, eu tenho um paciente com edema generalizado. A proteinúria acima de 3,5 gramas em 24 horas. Então, para eu falar que o paciente tem síndrome nefrótica, ele tem uma proteinúria muito importante nas 24 horas. Em criança, gente, eu considero uma proteinúria superior a 50 miligramas por quilo por dia. Outro ponto fundamental para o paciente com síndrome nefrótica é a hipoalbuminemia. Então, a albumina do sangue, a albumina sérica, ela tem menos de 3 gramas por decilitro. O normal da albumina sérica é de 3,5 a 5 gramas, né, por decilitro. Quando eu falo grama por cento, não consigo grama por decilitro. O que é decilitro? É a 10ª parte do litro. Então, se eu pegar 100 ml de sangue, que é a 10ª parte do litro, eu vou ter menos de 3 gramas de albumina, tá? E o edema? Essa aqui, gente, é a tríade clássica: proteinúria, hipoalbuminemia e edema. Esses outros eventos, né, a dislipidemia e eventos trombóticos, eles estão frequentemente presentes, mas eles não são fundamentais ao diagnóstico. Outro ponto importante é que na urinálise do paciente com síndrome nefrótica, eu praticamente não vou encontrar célula, nem cilindro. Então, é que eles chamam de blunt, em inglês, B-L-U-N-T. É um sedimento urinário que praticamente não tem célula. O que chama atenção é na fitinha de imersão urinária, quando você coloca lá o dipstick, né? Lembra, gente? Ó, colheu a urina do paciente. Chegou no laboratório, coloca aquela fitinha de imersão urinária, que tem vários quadradinhos, cada quadradinho reage na presença de um elemento anormal. E aí ele vai lá e se dá positivo para aquele elemento anormal, é porque tem aquele elemento anormal na urina. Não deveria ter, mas tem. Um desses quadradinhos detecta a presença de proteína na urina. Lembrando que o EAS só permite a avaliação de albumina, né? Que é o que a gente tem predominantemente aqui na síndrome nefrótica, que é a perda de albumina. Então, aqui eu tenho uma proteinúria maciça, poucas ou nenhuma célula ou cilindros. E lipidúria também está presente, tá? Quando esse paciente tem indicação de biópsia, eu já faço aqui um comentário que no adulto, quase sempre um adulto com síndrome nefrótica tem indicação de biópsia, e eu vou explicar esse quase mais adiante, eu vou encontrar um desses padrões histológicos aqui: glomerulosclerose segmentar e focal, a glomerulopatia membranosa ou glomerulopatia por lesão mínima. Tem ainda uma glomerulopatia que é a membrana proliferativa, que ela pode dar um padrão nefrítico nefrótico, tá? Então, ela vai misturar um pouco da minha aula de síndrome nefrótica com a aula do professor Alexandre, que virá futuramente um síndrome nefrítica. Então, o paciente ele pode ter um quadro todo de síndrome nefrótica, mas também ter todos os achados da síndrome nefrítica. Então, aí ele tem um quadro de síndrome nefrítico nefrótico, né? Que é uma característica, não é sempre, mas eu posso ter um paciente com membrana proliferativa com apresentação de síndrome nefrítico nefrótico, tá bom? Até aqui estamos juntos, gente? Beleza? Certo. Beleza. Então, aqui na síndrome nefrótica, então é uma condição edematosa caracterizada. Eu tenho essa hipovolemia secundária à proteinúria, por isso eu tenho o edema, né? Eu vou explicar mais adiante, mas assim, duas teorias para o edema. Mais para frente eu explico para vocês. Então, eu tenho edema, eu tenho hipovolemia, albumina menor que 3 gramas por decilitro, e tenho uma proteinúria muito significativa, maior que 3,5 gramas em 24 horas. Vocês lembram quanto que eu posso perder? O que é o normal da perda de proteinúria em 24 horas? Alguém lembra? Bom, vocês já recordam aí para P1. Quanto que eu 5 posso perder de... miligramas? Oi? 5 miligramas?
150 miligramas, Guilherme, é o máximo que eu 150. posso perder, tá? De proteinúria, de uma maneira geral. Se eu pensar só em albumina, o máximo que eu posso perder em 24 horas são 30 miligramas. Se eu pensar em proteinúria como um todo, quando eu penso em proteinúria, eu estou pensando principalmente na albuminúria, mas tem outras proteínas que também são perdidas, né? Então, quando eu penso, quanto que eu posso ter de proteinúria, perda de proteína na urina em 24 horas? Até 150 miligramas em 24 horas. E a albuminúria, quanto que é o máximo? Até 30 miligramas em 24 horas. 150 miligramas, se eu converter para gramas, são 0,15 gramas. Esse paciente perde 3,5 gramas em 24 horas. É muita coisa. Ele vai te falar que a urina dele está espumando, né? Muito comum. Ele fala, essa semana mesmo que passou, atendi uma paciente diabética, ela falou para mim que a urina está espumando muito, né? Que parece que colocou sabão em pó no vaso sanitário. Esse paciente pode ter, então, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, que não são essenciais ao diagnóstico, doença trombótica, que é frequente, mas não é também indispensável ao diagnóstico. E esses outros achados, hipertensão, hematúria e insuficiência renal, faz eu pensar em quê, gente? Em síndrome nefrótica? Hein? São achados da síndrome nefrítica, né? Então, gente, muito bem, Gabriel. Eventualmente, eu posso ter componentes nefríticos num paciente com síndrome nefrótica. Então, o paciente que tem síndrome nefrótica clássica, mas está hipertenso e não era hipertenso antes. No exame de urina você encontra hematúria, né? Quando você faz a pesquisa de hemácias dismórficas, identifica que essa hematúria é de origem glomerular, então tem hematúria glomerular. Então, nessa situação, o que eu tenho? Eu tenho um paciente com síndrome nefrótica e um ou outro componente nefrítico, tá? Pode acontecer. Então, aqui o edema, né, gente? Aqui o sinal do cacifo. Na região pré-tibial, você faz uma compressão ali por 10 segundos. E aí você tem essa depressão que fica ali muito evidente, né? Geralmente a gente faz a pesquisa com o polegar, né? Quando a polpa digital fica ali totalmente impressa, eu tenho ali um edema de 4 cruzes em 4. Também posso graduar essas cruzes do edema pela altura desse edema, né? Geralmente, assim, no tornozelo é uma cruz em 4, tem metade da perna, 2 cruzes em 4, chegou até o joelho ali, 3 cruzes em 4, chegou na coxa, 4 cruzes em 4, tá? Mas isso é subjetivo. Uma ótima forma de acompanhar o paciente com edema, até quando eu começo a tratar para ver se ele está respondendo bem, é acompanhar com o peso, né? Eu peso o paciente em jejum, diariamente, quando começa a tratar o tratamento do edema, né? Que passa pelo uso de diurético de alça, por exemplo, né? Eu vou... Esse é o grande assim, tratamento mais importante para tratar o edema em si é o diurético de alça. Se o paciente tem anasarca, geralmente eu faço diurético de alça venoso. E vou fazer restrição de sódio e água, já que é um paciente que está retendo sódio e água. E aí o que eu tenho que fazer é acompanhar o peso em jejum para eu avaliar a resposta terapêutica. Só uma dica para vocês, tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho do edema. O edema é explicado por 2 mecanismos possíveis, a teoria do Underfield e a teoria da reabsorção primária de sódio em túbulos coletores. A primeira teoria do Underfield é bem fácil de entender, né? Se eu estou perdendo proteína, se eu tenho uma proteinúria importante, estou perdendo a proteína pela urina, eu acabo fazendo então uma hipobuminemia severa. E aí isso faz com que saia líquido do fluido, do líquido do intravascular para o espaço intersticial, né? Porque tem redução da pressão oncótica, e isso acaba ativando diversos mecanismos com a intenção de restabelecer o volume intravascular efetivo, né? Então, ativa sistema de angiotensina-aldosterona, sistema nervoso simpático, ativa a DH por mecanismos não osmóticos, né? E ainda ocorre maior reabsorção tubular de sódio por menor sensibilidade ao fator natriurético atrial. Então, tudo isso é com a tentativa de restabelecer o fluido intravascular. Então, essa é o que a teoria da Underfield fala, né? Então, você tem, como eu disse, proteinúria, hipobuminemia, redução da pressão oncótica,
redução do volume intravascular, ativação do sistema de angiotensina aldosterona, sistema nervoso simpático, aumenta a secreção de ADH, menor sensibilidade ao fator natriurético atrial, e, final das contas, retém sódio e água, né? Agora, por que esse mecanismo, se eu tenho dois mecanismos para explicar o mesmo fenômeno, né? Eu tenho duas teorias para explicar o edema do paciente com síndrome nefrótica, é porque nenhuma das teorias ela é absoluta, né? Então, não é possível explicar o edema somente com a teoria do Underfield. Por quê? Porque na maior parte dos pacientes, em paralelo à queda da albumina sérica intravascular, há redução também da proteína do líquido intersticial. E aí você não tem um gradiente, né, uma diferença de pressão oncótica entre os dois compartimentos, entre o compartimento intravascular e o compartimento intersticial. Então, teoricamente, você não teria aí por que perder fluido do intravascular para o interstício, né? Então, tem essa outra teoria, que é a teoria da retenção direta de sódio pelos túbulos coletores. Ah, só uma observação. Se essa teoria do Underfield também ela fosse perfeita, eu não conseguiria explicar como é que esse paciente responde bem a diurético e não choca, né? Porque se ele tivesse tão depletado do ponto de vista do intravascular, como é que eu usar diurético e ia conseguir que esse paciente ficasse usando diurético, às vezes em dose alta, né? Porque o diurético ele tira sódio e água e faz depressão do intravascular. Então, eu preciso de uma outra teoria, tá? Bem, por essa teoria aqui, gente, né, a teoria, deixa eu só tirar isso aqui da minha frente, a teoria da retenção direta renal de sódio, ela diz o seguinte, que ocorre a absorção de sódio primariamente nos túbulos coletores. E aqui então, explica por que eu posso usar, está escrito aqui, né, posso usar diurético para tratar o edema desses pacientes sem causar depressão excessiva do volume intravascular da maioria dos pacientes, porque realmente são pacientes que têm retenção de sódio e água, né? Entenderam, gente, direitinho? Tem aqui alguma dúvida? Que agora eu estou fazendo o seguinte, eu falei sobre a síndrome nefrótica, a tríade clássica, que é edema, hipovolemia e proteinúria, né? E agora eu vou falar um pouquinho disso para vocês, tá? A hipovolemia, maior perda de proteica, né? Então eu tenho excreção urinária. Por que eu tenho proteinúria na síndrome nefrótica, né, gente? Porque eu tenho uma quebra daquela barreira de filtração glomerular, deixa passar proteína, não deveria passar. Então, começa a perder proteína, especialmente albumina, cai a albumina sérica. Então, a primeira questão é que eu realmente tenho uma maior perda de proteína, né? Então, aumenta a excreção urinária. E mais, olha que interessante, há um aumento do catabolismo de albumina pelas células tubulares. Então, na verdade, é até interessante, o que sai de proteína lá na urina, o que chega na perda de proteína na urina é menor do que realmente foi perdida, porque uma parte foi até catabolizada pelas células tubulares. E um outro ponto, no organismo, quando eu tenho hipoalbuminemia, normalmente quem sintetiza a albumina é o fígado. Então, se eu estou perdendo muita proteína pela urina, muita albumina pela urina, o fígado, ele aumentaria a produção de albumina. Só que essas citocinas, especialmente TNF e interleucina 1, estão aumentadas no paciente com síndrome nefrótica. Essas interleucinas, elas suprimem a síntese hepática, que seria suficiente para normalizar a albumina, porque se não houvesse essas citocinas, o fígado produziria e não deixaria cair a albumina do sangue. Mas cai. Por quê? Porque o fígado não produz de forma suficiente, porque ele está sendo inibido, a produção de albumina pelo fígado está sendo suprimida pela presença dessas citocinas inflamatórias, tá? Por que eu tenho hiperlipidemia e lipidúria? Como eu disse, não são fundamentais para o diagnóstico de síndrome nefrótica, mas é muito comum que esse paciente, você dosa o colesterol desse paciente, e você vê lá que o paciente tem hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, tá? Isso porque a redução da pressão oncótica parece estimular a síntese hepática de lipoproteínas, resultando em hipercolesterolemia. Há ainda uma diminuição do clearance, né? Então, isso também ajuda a explicar o desenvolvimento de hipercolesterolemia, tá?
E o metabolismo lipídico prejudicado nos pacientes com síndrome nefrótica justificam a hipertrigliceridemia. Gente, esse slide aqui é importante porque ele sumariza assim, um paciente que chega para mim com síndrome nefrótica. Que exames que eu tenho que pedir? Primeira coisa que eu peço, gente, é um EAS e a creatinina, tá? Então, a creatinina está lá embaixo no slide, né? E um ultrassom renal também. Primeiros exames que eu vou pedir, né? Então, um EAS, uma creatinina e já posso pedir um ultrassom renal na primeira investigação. O EAS, o que eu espero que encontre? Eu espero encontrar várias cruzes de proteína. Só que, eu quero que vocês lembrem que o EAS não se presta a ser um exame quantitativo, mas um exame qualitativo. Quando eu identifico proteína no EAS, obrigatoriamente eu tenho que quantificar essa proteinúria. Então, eu tenho que fazer determinação da proteinúria de 24 horas, seja através da coleta de urina em 24 horas ou através da relação proteína-creatinina, tá? Então, deixa eu arrumar isso aqui, gente, aproveitar que a gente está aqui junto, rapidinho eu arrumo isso aqui, ó, creatinina, beleza. Então, eu vou, proteína identificada no EAS é igual à necessidade de quantificar essa proteinúria. Como é que eu quantifico? Ou eu faço a relação proteína-creatinina, ou eu coleto urina de 24 horas e peço para fazer a dosagem de proteinúria de 24 horas. Por que eu não faço relação albumina-creatinina? Porque se eu encontrei proteína no EAS, eu sei que é albumina, mas sei que essa perda de albumina é superior a 300 miligramas em 24 horas. Então, eu posso utilizar um método mais grosseiro do que a relação albumina-creatinina, que é um método mais sensível, uma vez que eu já sei que eu vou encontrar mesmo em grande quantidade, entendeu? Isso eu acho que é um ponto importante para vocês. Tenho que dosar a albumina sérica, então eu vou dosar proteína total e frações, né? Assim que a gente pede. E aí isso vai levar, então, a dosagem de albumina sérica e de globulina. Ou eu posso solicitar a eletroforese de proteínas séricas. Quando eu faço a dosagem de eletroforese de proteínas séricas, se eu opto pela eletroforese, eu ter algumas informações adicionais, além de apenas identificar que o paciente tem hipoalbuminemia. Eu vou identificar, por exemplo, elevação de alfa-2 e beta-globulinas. E se, além da albumina baixa, eu tiver elevação de alfa-2 e beta-globulina, na eletroforese de proteínas séricas, eu entendo que essa doença já é antiga, porque essa albumina já está baixa há algum tempo. Se eu identificar gama-globulina normais ou elevadas, eu vou entender que a síndrome nefrótica ela é secundária a infecções crônicas, a hepatopatias crônicas ou a doenças autoimunes. Então, a elevação de gama-globulina, né? Ou ela não está baixa, está normal, eu já penso assim, pô, essa síndrome nefrótica ela deve ser secundária a alguma infecção crônica, hepatopatia crônica ou doença autoimune. Então, tem outras pistas diagnósticas se eu pedir eletroforese de proteínas séricas ao invés de pedir somente a dosagem de albumina sérica, tá? Peço a creatina sérica, é fundamental. O lipidograma, a gente viu que normalmente é muito frequente, né? O aumento do colesterol de triglicerídeo. E a glicose em jejum eu também peço. São pacientes que frequentemente terão que usar corticóide, então eu já vejo como é que é a glicemia basal do meu paciente. E outro ponto importante é a nefropatia diabética, ela pode se manifestar clinicamente como síndrome nefrótica. Mas aí, nesses casos, normalmente o paciente sabe que ele é diabético, né? Dificilmente eu vou fazer um diagnóstico de nefropatia diabética já abrindo com quadro de síndrome nefrótica. Até pode acontecer. Ele não saber que ele é diabético, né? Aí é mais difícil ainda. E o ultrassom renal para avaliar as características desse rim, né? Como é que está o tamanho de cada um dos rins. Primeiro, se o paciente tem os dois rins, que se eu for biopsiar, né? Se ele tiver apenas um dos rins, eu tenho que fazer biópsia a céu aberto, lá no centro cirúrgico, fazer com o paciente mesmo aberto, né? Porque se eu faço uma biópsia percutânea num paciente com rim único, se ele sangrar muito, eu posso perder esse rim, não dá tempo de levar para a mesa cirúrgica e perder um rim único, né? Então, eu tenho que avaliar as características desse rim, né? Se ele tem os dois rins, se ele é uma doença reversível, né? Às vezes eu posso chegar numa fase muito avançada da doença, tem perda de relação corte-medular, rim diminuído de tamanho, vou entender que esse rim já não é mais biopsiável, tá?
Gente, até aqui tudo legal? Estou terminando essa parte aqui da aula, daqui a pouco eu vou entrar nas glomerulopatias. E aí, como é que é o sedimento urinário na síndrome nefrótica, né? Como eu disse para vocês, aqui a gente chama de blunt, né? Quase não tem célula, então o que eu vou encontrar mesmo no exame de urina do paciente, quando eu coloco a fitinha de imersão urinária, eu encontro proteinúria franca, 3, 4 cruzes de proteína, eu vou ter que quantificar, porque, não sei se vocês lembram disso, mas 3 cruzes, 4 cruzes de proteína, às vezes é um paciente que tem uma urina muito concentrada e pode dar mais cruzes do que efetivamente o paciente nem tem uma proteinúria tão importante assim. Assim como um paciente com urina muito diluída, pode ter 1 cruz, 2 de proteína e ter muito mais proteinúria, mas a urina está muito diluída. Então, encontrou proteinúria, tem que quantificar, tá? Poucas células e cilindros e frequentemente eu vou encontrar lipidúria, né? Então, a gordura pode estar em cilindros, sejam cilindros gordurosos, são chamados cilindros gordurosos, aprisionado em células epiteliais, corpos gordurosos ou livres na urina. Então, eu vou ter uma hiperlipidemia e vou ter lipidúria, tá? Então, como é que eu vou identificar essa lipidúria? Vou mostrar para você que sob luz polarizada, esses lipídios, eles vão dar um aspecto de cruz de malta, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês a imagem. Olha que lindinho, isso aqui é um cilindro gorduroso. Então, aqui, ó, você vê aqui o cilindro e várias bolinhas, estão vendo? Agora, notem, elas têm tamanhos diferentes, essas bolinhas. Aqui são bolinhas de gordura, tá? Pode às vezes dar confusão e parecer que é hematúria. Não é, porque as hemácias elas têm o mesmo tamanho. Elas podem até numa situação de uma hematúria dismórfica, elas terem padrões diferentes, mas elas não vão variar como a gente vê que tamanhos estão distintos, né? Então, essa variação de tamanho fala a favor, então, que eu tenho diante aqui de um cilindro gorduroso. E eu posso ter as células epiteliais preenchidas de gordura, que são chamados corpos gordurosos, tá? E na luz polarizada, olha que linda a imagem, tá vendo? Parece a cruz de malta do nosso Vascão, tá? Beleza, gente. Alguma dúvida, alguma coisa contra o Vasco? Espero que não, né? Que a disciplina é vascaína na sua maioria. Beleza, gente. Na investigação clínico-laboratorial inicial que eu passei para vocês, é aquela que eu falei, né? A gente vai fazer dosagem de creatinina, ultrassom, proteína total e frações, colesterol total e frações, né? Um EAS, vai quantificar a proteinúria. É a investigação que a gente faz inicialmente. Agora, eu preciso também entender se esse paciente com síndrome nefrótica, se ele tem uma glomerulopatia primária ou secundária a outras doenças. E por isso eu vou fazer uma investigação clínico-laboratorial um pouco mais abrangente. Eu vou perguntar se esse paciente tem alguma doença sistêmica, por exemplo, diabetes, que é uma doença que pode comprometer os rins, né? É o que a gente chama de nefropatia diabética, e esse paciente ele pode clinicamente ter um quadro de síndrome nefrótica, né? Pode ser um paciente com lúpus eritematoso sistêmico e a gente tem a nefrite lúpica, né? A gente tem o tipo 5 da nefrite lúpica, ela se caracteriza por uma lesão de uma glomerulopatia membranosa. Então, a histopatologia de um paciente com nefrite lúpica do tipo 5 é exatamente igual de um paciente com glomerulonefrite membranosa, tá? Uso de anti-inflamatório. Então, o anti-inflamatório, ele pode levar ao surgimento de uma glomerulopatia que se manifesta como síndrome nefrótica. Eu vou dosar FAN, justamente quando eu estou suspeitando, às vezes o paciente nem sabe que tem lúpus, né? Mas eu tenho uma história familiar, por exemplo, de lúpus, ou clinicamente você vai avaliar e percebe que esse paciente preenche critérios clínicos para lúpus. Eu posso pedir FAN, posso pedir o anti-DNA dupla hélice, que é um marcador também relacionado à nefrite lúpica.
Dose C3, C4, CH50, que são os complementos. Algumas glomerulopatias consomem complemento e outras não, né? Por exemplo, na nefrite lúpica, né, eu tenho consumo de C3 e C4. Eletroforese de proteínas urinárias, né? Se eu tiver uma proteína importante, eu posso pedir eletroforese de proteínas urinárias. Sorologia para sífilis, para hepatite B, C, HIV, porque algumas glomerulopatias se correlacionam a doenças, a infecções crônicas, né? HIV, por exemplo, está relacionada à glomerulosclerose segmentar focal. A hepatite B está relacionada à glomerulonefrite membranosa. A hepatite C, a membrana proliferativa, né? Um outro marcador que é bem recente, né? Vocês não vão encontrar isso nos livros, é a dosagem de anticorpos anti-PLAR, né? Ou anti-PLAR 2Rs, pelo método ELISA. Ele é um anticorpo antirreceptor de fosfolipase A2 que está presente nos podócitos. E esse anticorpo, quando eu doso ele vem positivo, eu posso, inclusive, eu vou falar isso mais adiante, eu posso não biopsiar esse paciente, né? Eu posso entender que esse paciente ele tem uma síndrome nefrótica secundária com glomerulonefrite membranosa. Então, isso é algo bem novo, né? E posso indicar biópsia renal. Aqui, gente, deixa eu mudar isso aqui rapidinho. Peraí, só. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Isso aqui é que eu mexi um pouquinho na aula hoje. Deixa eu deixar bonitinho aqui para vocês. Beleza. Dosagem de crioglobulinas, que é uma crioglobulinemia, está associada à hepatite C. E biópsia renal, né? Muito frequentemente, na síndrome nefrótica no adulto, eu preciso de biópsia renal, tá? Beleza? Nós já falamos, né, sobre os dois padrões clínicos urinários, nefrótico e nefrítico. Mostrei para vocês aquele quadro. E eu preciso fazer uma observação agora, mais uma vez, em relação à síndrome nefrótica. Há situações onde eu tenho proteinúria em níveis nefróticos, mas eu não tenho nem hipovolemia, nem edema. Olha, isso é muito interessante. São situações em que eu tenho uma proteinúria muito alta, superior a 3,5 gramas em 24 horas, mas eu não tenho hipovolemia nem edema. Então, nesse caso, eu não posso falar em síndrome nefrótica. Posso? Que para eu falar que o paciente tem síndrome nefrótica, ele tem que ter edema, hipovolemia e proteinúria em níveis nefróticos, né? Acima de 3,5 gramas em 24 horas. Se ele tem proteinúria de níveis nefróticos, mas não tem nem edema, nem hipovolemia, eu posso falar que tem glomerulopatia? Posso, mas eu não posso falar que tem síndrome nefrótica, tá? As causas histológicas são as mesmas, lesão mínima, géssio, membranosa, mas eu não posso falar que tem síndrome nefrótica. É uma situação que às vezes eu cheguei numa fase mais precoce da doença, né? Ou o paciente tem um baixo consumo de sódio, por exemplo, por isso ele não faz edema, né? Enfim, eu tenho que tomar cuidado nessa situação. Só para a gente não rotular o paciente, né, dar um diagnóstico de síndrome nefrótica, ele não tem síndrome nefrótica, mas eu não posso também me descuidar que ele tem, sim, uma glomerulopatia que precisa ser investigada. Essa situação está frequentemente associada a GESF secundária, por exemplo, no HIV. É muito comum o paciente ele ter proteinúria em níveis nefróticos, ter hipovolemia, mas não ter edema. É muito interessante, mas é comum essa apresentação. E na nefropatia diabética também é uma outra situação. O paciente tem GESF, tem proteinúria em níveis nefróticos, mas é comum ele não ter nem hipovolemia e quando tem edema, às vezes é um edema discreto, né? Mas eu encontro também um paciente com nefropatia diabética e síndrome nefrótica clássica, tá? A gente vai falar hoje na aula, vamos dar ênfase, né, à síndrome nefrótica primária. Mas todas essas doenças aqui, que são doenças sistêmicas, elas podem se manifestar como síndrome nefrótica. Por isso que eu falo que são causas secundárias de síndrome nefrótica. Então, eu posso ter um paciente com diabetes, amiloidose, uso de drogas, por exemplo, como heroína, né? Câncer, linfoma, HIV, hepatite B, sífilis.
esquistossomose, obesidade mórbida, que apareceu usa heroína de novo, drogas aqui anti-inflamatório, por exemplo, próprio captopril, tá? Então, são situações clínicas, né, que podem se manifestar clinicamente com síndrome nefrótica. Então, eu tenho uma doença sistêmica que, de alguma forma, compromete o glomérulo, causa uma glomerulopatia, seja por um mecanismo imunológico ou não, e isso se manifeste como síndrome nefrótica, tá? Mas nós vamos falar então sobre as glomerulopatias primárias, ou seja, a doença que começou no rim. Eu vou até citar algumas coisas sobre doenças, né, que se manifestam, que podem comprometer o glomérulo e se manifestar como síndrome nefrótica, mas o foco da aula são as glomerulopatias primárias. Então, nós vamos falar sobre doenças das lesões mínimas ou glomerulopatia por lesões mínimas. Vamos falar sobre GES, que é glomerulosclerose segmentária focal, e vamos falar sobre glomerulonefrite membranosa, sobre a sua apresentação primária, ou seja, doenças que começaram no rim, tá? Então, causas primárias de síndrome nefrótica. Vou convidá-los agora, deixa eu ver que horas são, só um minutinho. São 14h51, vou fazer uma pausa de 10 minutinhos, vocês olharem o celular, vocês fazerem o que vocês quiserem, a gente volta 3 horas, combinado? Fazer um pequeno intervalo para a gente prosseguir na nossa aula. Até já, tá? Professora, até já. É. Pessoal, então continuando, a gente vai falar agora sobre as causas primárias de síndrome nefrótica, sobre a glomerulopatia por lesão mínima, sobre a glomerulosclerose segmentária focal e sobre a glomerulonefrite membranosa. Bem, essa aqui, gente, é a glomerulopatia, que sempre que eu falo sobre ela, fico pensando que criança não devia ficar doente, né? É a maior causa de síndrome nefrótica em crianças, né? 90% das crianças que têm glomerulopatia, né, menos de 10 anos, vão ter glomerulopatia por lesão mínima. E assim, já que a criança fica doente, pelo menos, né, é uma doença que responde muito bem a corticoide. E como eu tenho 90% das crianças com menos de 10 anos, quando tem síndrome nefrótica, tem síndrome nefrótica por uma glomerulopatia por lesão mínima, e eu sei que ela responde muito bem a corticoide, o que eu posso fazer? Eu posso tratar sem biopsiar, né? E por que a gente chama de glomerulopatia por lesão mínima ou doença das lesões mínimas? Então, ela tem esse nome porque antes né, da gente ter acesso à microscopia eletrônica, a gente só tinha microscopia óptica. E na microscopia óptica, o glomérulo é normal, né? Então, a gente não identifica alterações do glomérulo na microscopia óptica, né, que utiliza hematoxilina e eosina. É um glomérulo normal. A gente só identifica a alteração na microscopia eletrônica, tá? Então, aqui, ó, a lesão mínima, aproveitar aqui para fazer uma revisãozinha, né, sobre o glomérulo normal. De dentro para fora, aqui é uma hemácia passando, ó, a luz do capilar glomerular, tá vendo? São vários capilares, né, enovelados. É o glomérulo renal. Na rocheira arteriolar aferente dá origem a esse tufo glomerular que, na verdade, é um enovelado de capilares glomerulares. Então, o sangue passa aqui dentro, que eu tenho essa rosinha aqui, gente, são hemácias, ó, dentro luz do capilar glomerular. De dentro para fora eu tenho, então, a luz do capilar glomerular, a célula endotelial, que a gente não vai conseguir ver com detalhes aqui na microscopia óptica. Essa célula endotelial se apoia numa membrana basal. E por fora, que dá tudo legal, eu tenho aqui a célula podocitária, tá vendo? Né, os podócitos são as células epiteliais viscerais que abraçam as alças capilares glomerulares, né? Aí eu tenho aqui esse espaço de Bowman, né, ou fenda de filtração, e tenho aqui a célula epitelial parietal, que é pavimentosa simples, tá? Forma cápsula de Bowman, tá? O que acontece no paciente com glomerulopatia por lesão mínima? Então, como eu disse para vocês, de dentro para fora, luz do capilar glomerular, célula endotelial, apoiada numa membrana basal, que está aqui, né? E aqui eu tenho os podócitos,
Normalmente, os podócitos emitem seus prolongamentos citoplasmáticos. Deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui para mostrar para vocês. Ó, isso aqui é o normal. Vocês conseguem ver aqui, ó, luz do capilar glomerular. Tá vendo esse bem fininho aqui? Ó? Esse bem fininho aqui é a célula endotelial, o citoplasma da célula endotelial aqui, ó. Então, aqui é a luz do capilar. Tá passando uma célula aqui, ó. Não sei se é uma célula que tá aparecendo aqui, ó. Mas uma célula que está dentro da luz do capilar glomerular. Aqui eu tenho o endotélio, célula endotelial, apoiado na membrana basal. E aqui eu tenho um podócito emitindo seus prolongamentos citoplasmáticos. São os pés dos podócitos. Interessante que entre os pés dos podócitos eu tenho uma estrutura que faz com que, como se fosse um feixe-éclair, que faz com que haja uma fusão, um vedamento ali para a proteína não passar. Porque imagina, gente, a proteína está aqui dentro do sangue, né? Para ela poder atravessar e chegar aqui na cápsula de Bowman, essa estrutura, que é a barreira de filtração glomerular, tem que estar totalmente comprometida. Olha, compara como é a barreira de filtração glomerular normal dessa aqui, ó. Aqui os pés dos podócitos são todos fundidos. Eu não vejo essa estrutura aqui, ó. E essa estrutura aqui é importante porque eu tenho moléculas que fecham, que lacram esse espaço entre um podócito e outro. E aqui fica tudo desorganizado. Pode dar uma ideia de que está fundido, que não passa de jeito nenhum, mas não é isso. Essa estrutura está totalmente desorganizada, em fusão dos pés dos podócitos. E aí a proteína passa com muita facilidade por aqui. Aqui está a luz, aqui está a célula endotelial, membrana basal, e aqui os pés dos podócitos todos fundidos, né? Então tem a fusão dos pedicelos, que são os pés dos podócitos, com uma desorganização da estrutura da barreira de filtração glomerular. E é isso que leva à proteinúria no paciente com lesão mínima. Essa figura aqui eu peguei na internet e eu acho que ela sumariza toda a glomerulopatia por lesão mínima, né? Então aqui a microscopia óptica, que é absolutamente normal, né? Na microscopia eletrônica eu tenho a fusão dos pés dos podócitos, né? Então apagamento e desorganização dos processos podocitários. E na imunofluorescência, onde eu identifico que se tem anticorpos depositados ou meu Deus do céu, complemento, né? Se tem complemento depositado, e não identifico nada. Então, na imunofluorescência fica tudo preto, escuro, né? Então, eu não tenho depósito de C3, de C4, de nenhum complemento, né? E não tenho depósito de anticorpos. Então, a imunofluorescência é sem achados. E o tratamento é a prednisona. Então, eu uso o corticoide. Se não responde ao corticoide, gente, aí eu vou avaliar se é corticoresistência ou se o paciente realmente não está, se é corticodependência, se é corticoresistência, e aí eu posso avaliar a necessidade de biópsia desse paciente, tá? Até aqui tudo bem? Podemos seguir? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre glomerulosclerose segmentar e focal para vocês, tá? O que é glomerulosclerose segmentar e focal? Primeiro eu preciso que vocês entendam o que é esclerose. Então, é glomeruloesclerose segmentar e focal. Vamos entender esse termo, né? O que é esclerose? Esclerose é uma coisa que fibrose. E uma das características na GESF é o colabamento dos capilares com perda da luz. Então, eu tenho fibrose com colabamento dos capilares e perda da luz capilar. Lembra aqui, ó, vou mostrar aqui o glômerulo normal, só para vocês lembrarem, né? Então, imagina aqui, ó, esse aqui é um capilar glomerular, né? Uma alça de um capilar glomerular. Imagina que está esclerosado, então vai estar fibrosado e essa luz vai estar fechada. Então, eu vou ter o colabamento dessa luz do capilar glomerular, tá? O que significa focal? Focal significa que menos de 50% dos glomérulos estão comprometidos. O que significa segmentar? Que apenas uma parte dos glomérulos comprometidos estão comprometidos. Então, só uma parte de comprometimento. Aí eu tenho um antônimo de focal, o antônimo de focal é difuso, e o antônimo de segmentar é global.
Deixa eu mostrar para vocês adiante. Será que vocês me ajudam no bate-papo? Essa doença aqui, ela é focal ou ela é difusa? Ela é segmentar ou ela é global? Vocês podem me ajudar? Coloca no bate-papo ou pode falar. Isso aqui, gente, cada bolinha dessa aqui é um glomérulo. Então, imagina que a gente biopsiou um paciente e nessa biópsia aqui eu tenho 3, 6, 9, 12, 14 glomérulos. Desses 14 glomérulos, 2 estão comprometidos, né? E eu tenho que cada glomérulo comprometido está totalmente comprometido. Esclerosado, né? Fibrosado. Então, essa doença, ela é focal ou ela é difusa? Ela é focal. Por que ela é focal? Ela é focal porque de 14 glomérulos só tenho 2 comprometidos. Agora, ela é segmentar ou ela é global? Quando eu olho cada um, ela é segmentar, é só um segmento comprometido, é totalmente comprometido. É segmentar ou é global? É? Muito bem, ela é global. Então, essa doença não é a doença que eu estou procurando, porque eu estou procurando uma doença que seja segmentar e focal, né? Glomerulosclerose segmentar e focal. Essa aqui, ela é focal, mas ela é global, tá? Essa aqui, ela é focal ou ela é difusa? Para eu falar que é focal, eu tenho que ter menos de 50% dos glômerulos comprometidos, tá? Então, ela é focal ou ela é difusa? Muito bem, ela é global e difusa. Muito bem, olha só, ela é difusa. Por que ela é difusa? Porque eu tenho mais de... Quando eu olho toda a lâmina, né? 3, 6, 9, 12, 14 glomérulos, eu tenho mais de 50%. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 de 14, então mais de 50% comprometido. Então, eu tenho aqui uma doença que ela é difusa. Agora, e quando eu olho cada glomérulo comprometido, está globalmente comprometido. Então, essa aqui é uma doença, gente, já de bastante gravidade, porque eu tenho esclerose global de mais de 50% dos glomérulos comprometidos, uma doença difusa. E essa doença aqui, ela é focal ou ela é difusa? O que vocês acham? Ela é difusa, mas ela é segmentar, muito bem, né? Ela pega mais de 50% dos glomérulos, mas os glomérulos comprometidos só estão um pedacinho, como se fosse uma fatia de pizza comprometida, isso é um segmento. Tem uma doença segmentar, mas difusa. E essa doença aqui, ela é o quê? Isso, essa doença aqui é a que a gente está procurando, é uma glomerulosclerose segmentar e focal. Ela é segmentar porque eu tenho só pedaços dos glomérulos comprometidos, não tão globalmente comprometidos. E é focal porque eu tenho menos de 50% dos glomérulos comprometidos. Lembra quando eu falei para vocês anteriormente da lesão mínima? Falei para vocês que normalmente as crianças respondem muito bem a corticoide, né? Eu posso ter uma criança com glomerulosclerose segmentar e focal que eu... Deixa eu pegar aqui, peraí. Ou um adulto com glomerulosclerose segmentar e focal, mas que na hora que eu biopsio, deixa eu tentar desenhar aqui. Se eu não biopsiar uma boa quantidade de glomérulo, eu tenho que biopsiar pelo menos 10 glomérulos, né? Eu posso pegar só uma amostra aqui de 5 glomérulos com esses 5 normais e dar a impressão de que é uma lesão mínima. Só para lembrar, criança normalmente eu não biopsio, tá, gente? Normalmente eu não biopsio criança. Adulta eu vou biopsiar, com síndrome nefrótica, né? Normalmente eu biopsio. Agora, eu tenho que ter uma amostra representativa de glomérulos na minha biópsia. A questão é essa aqui, eu posso embarcar numa de achar que a pessoa tem uma lesão mínima e, na verdade, tem uma glomerulosclerose segmentar e focal, tá? Entenderam isso? Deixa eu só apagar aqui e voltar aqui para o mouse. Perfeito.
Então, voltando aqui à GESF, então, a glomerulosclerose segmentária focal é a síndrome nefrótica mais comum em jovens e adultos jovens. É comum que eu encontre um aumento da creatinina já no diagnóstico. Então, 25% a 50%, então de cada 10 pacientes, 3 a 5, já vão ter aí uma redução da função renal no diagnóstico. Evolui em muitos casos para cronicidade e necessidade de diálise ou transplante renal. Progride para doença renal crônica estágio 5, que é menos de 15 ml em minuto de clearance, quando já tem indicação de transplante ou diálise em 6 a 8 anos, em média, do diagnóstico. E aqui, do mesmo jeito que eu posso ter 25% a 50% dos casos já tem uma redução da função renal no diagnóstico, é comum eu encontrar também hipertensão ou hematúria, né? Então, assim, componentes nefríticos, né? É mais comum aqui do que na lesão mínima e membranosa. Normalmente, na lesão mínima e membranosa, tem aquela síndrome nefrótica clássica, chapada, né? Na GES, eu tenho síndrome nefrótica, mas eu posso ter componentes nefríticos. Então, um paciente com síndrome nefrótica, mas que está hipertenso, ou que tem uma creatinina aumentada, ou que tem hematúria no EAS. Por exemplo, a hematúria microscópica pode estar presente em 80% dos casos no diagnóstico. Recorre no rim transplantado em alta frequência. Existe apresentação de casos familiares, que a gente chama de clústeres familiares. O tratamento é controverso, mas o que a gente utiliza normalmente é corticosteroide em altas doses por 2 a 3 meses, normalmente 12 semanas de tratamento com corticoide em dose alta, tá? É a causa mais comum de síndrome nefrótica, 25% a 50% nos Estados Unidos. Das síndromes nefróticas acontecem por GESF, e ainda mais prevalente em negros, né? Pode ser erroneamente confundida com lesão mínima por seu caráter focal, como eu expliquei para vocês anteriormente. Eu tenho que suspeitar em pacientes com diagnóstico de lesão mínima que são resistentes a corticoide. Então, você biopsiou, só viu glomérulo normal, porque a lesão mínima costuma responder muito bem a corticoide, né? Já na GESF, eu faço o corticoide em dose alta por 2 a 3 meses e posso não ter a resposta que eu gostaria, né? Então, se eu tiver um paciente que a princípio seria lesão mínima, trato com corticoide e não responde bem, suspeite que pode ser GESF. E a GESF, ela pode ser uma doença primária, então não tem nenhuma doença sistêmica, uma doença que começou no rim, né? Mas ela também pode ser secundária. A HIV, existe a Raivan. Escreve assim, vou desenhar aqui para vocês. Raivan escreve assim, ó, HIV, do HIV, A-N. Raivan, que de trás para frente é nefropatia associada ao HIV, sabe? Então, a Raivan, ela é uma glomerulosclerose segmentária focal secundária a HIV. Pode ocorrer ainda por nefropatia do refluxo. Nefropatia do refluxo é consequência no rim do refluxo vesicoureteral na infância. Então, quando a gente é uma criança, né, tem refluxo vesicoureteral, significa que ela tem um defeito nos esfíncteres, né, entre o ureter e a bexiga. Que quando a urina é fabricada, ela segue um fluxo unidirecional, né? Do rim em direção ao ureter, em direção à bexiga, em direção à uretra. Mas uma criança que tem refluxo vesicoureteral, quando ela vai urinar e contrai a bexiga, uma parte sai pela uretra, mas uma parte sobe de volta pelos ureteres, porque aquelas portinhas ali, os esfíncteres, né? Entre a bexiga e os ureteres são incompetentes. Então, essas portinhas tinham que estar fechadas para quando a portinha que dá para a uretra está aberta na hora da contração, né? Da micção. Só que essas portinhas estão com problema, deixam a urina subir. E ela sobe com infecção, com bactéria, né? E isso pode levar, então, a pielonefrite de repetição, que na fase adulta se manifesta com uma redução do tamanho renal, com cicatrizes renais, né? E na histologia você vai ver, então, glomerulosclerose segmentária focal. Você tem vários glomérulos esclerosados, né? Parte deles esclerosados e menos de 50%
é a nefropatia do refluxo, que pode evoluir para uma esclerose global, né? Aliás, todas as glomerulopatias, gente, a fase terminal de uma glomerulopatia é a esclerose global difusa, tá? Na obesidade mórbida, por mecanismos hemodinâmicos, também eu posso ter a GESF, tá? Fatores de mau prognóstico associados à GESF: proteinúria nefrótica, insuficiência renal no diagnóstico e o paciente afrodescendente tem uma evolução desfavorável. Na microscopia óptica, né, o que a gente tem aqui são parte dos glomérulos esclerosados, né, e com a luz colabada, né. Então, a gente tem aqui, ó, a microscopia óptica, que é um glomérulo, né, você tem alguns glomérulos sãos, algumas alças capilares sãs, né, e várias alças aqui são esclerosadas, esse rosinha aqui mostra já depósito de material hialino, né? Eu tenho aqui esclerose com colabamento da luz dos capilares glomerulares. E na imunofluorescência, eu tenho, às vezes, porque a imunofluorescência ela usa anticorpos para detectar a presença de anticorpos ou de fatores do complemento. Tem que cuidar porque não é fatores do complemento, né? Depositado em alguma área do glomérulo ou, né, do néfron, né? Então, às vezes, a gente encontra aqui IgM de forma inespecífica aprisionada na área de esclerose. Então, aqui eles usaram um anti-IgM e isso fez com que aparecesse essa cor, né? Então, significa que tem IgM ali. Então, tem depósito de IgM depositada nas áreas de esclerose, onde tem a fibrose, mas sem significado clínico. Né? Mas posso ter também uma imunofluorescência absolutamente sem achados, assim como é a imunofluorescência da glomerulosclerose, da lesão mínima. Então, a imunofluorescência também é muito parecido, tá? Interessante que na microscopia eletrônica, o que eu tenho também? Fusão dos pés dos podócitos. Vamos ver aqui nessa imagem, ver se eu consigo, aqui, ó. Vem para cá, vocês estão vendo minha setinha, né? Parece até um docinho aqui, ó. Mas é uma célula que está passando dentro da luz do capilar glomerular na hora que foi feito o corte histológico. É tipo um retrato que a gente está tirando do rim. Então, aqui está a luz do capilar glomerular. Aqui, ó, está a célula endotelial. Aqui está a membrana basal. E aqui eu vejo a fusão dos pés dos podócitos, ó. Posso ter também essa vacuolização também. Esse achado também é comum, tá? Beleza? Vamos passar agora para a última glomerulopatia, que a gente vai falar para vocês sobre, em relação à síndrome nefrótica, que se manifesta como síndrome nefrótica. Até aqui tudo legal? Podemos caminhar? Pode sim, professora. Tudo direitinho. Beleza. Então, agora a gente vai falar sobre a glomerulonefrite membranosa, tá, gente? Na glomerulonefrite membranosa, ela, assim, eu falei que a lesão mínima é mais em criança, a GES é mais em jovem, né, adulto jovem, e na membranosa, ela acontece mais em pessoas com mais de 40 anos. Então, assim, 1/3 dos pacientes com síndrome nefrótica submetidos à biópsia renal tem membranosa. Antigamente, membranosa estava em primeiro lugar. Quando eu estava na época da faculdade, né, na minha faculdade, membranosa estava em primeiro lugar. GES agora passou, em primeiro lugar é GES, em segundo lugar é membranosa. Quando eu penso numa glomerulonefrite membranosa primária, ou seja, que acomete o rim, uma membranosa que não tem nenhuma doença sistêmica, né, de base, um paciente que estava tudo bem com ele, pleno, absoluto, e do nada ele começa a inchar, e aí ele descobre que tem uma glomerulopatia, mas ele não tem nenhuma doença de base, né, da glomerulonefrite membranosa. Quem é esse paciente, né? Qual é o perfil desse paciente? Acontece mais em homens brancos com mais de 40 anos. Eu tive um paciente no consultório que nunca vou esquecer, ele era advogado, inclusive, ele tinha casado pela segunda vez, na lua de mel, foi para Itatiaia, começou a perceber edema em membros inferiores, começou a ter um pouco de dispneia também. Só para resumir, era um paciente que ele evoluiu com anasarca, síndrome nefrótica, e na biópsia veio glomerulonefrite membranosa, tá? Quando eu tenho esse quadro em mulheres jovens, eu tenho que pensar em lúpus, né, como sendo uma doença
causando aí essa glomerulopatia. Então, mulheres jovens, eu vou ter, assim, é mais comum a membranose secundária lúpus, tá? É mais comum que ela se apresente só com síndrome nefrótica, com creatinina normal e sem hematura. Então, diferente da GESF, que frequentemente, lá, 80% dos pacientes com GESF tem hematura microscópica na apresentação, né? 25% a 50% dos pacientes têm aumento de creatinina, né? Aqui não, aqui normalmente é o quê? Síndrome nefrótica chapada, não tem hematura, não tem hipertensão, creatinina normal, né? Agora, você pode ficar em prova de residência para vocês, né? Eventos tromboembólicos são mais comuns em pacientes com síndrome nefrótica, né? A mais frequente. Agora, a trombose de veia renal é uma complicação mais frequente aqui do que em outras glomerulopatias, né? Não é fácil diagnosticar, fazer um diagnóstico de trombose de veia renal. Geralmente vem dor lombar, hematúria, né? Uma piora da função renal e aí tem que ser investigado, tá? Mas assim, eu tenho um paciente com membranose que piora subitamente a função renal, tá com dor lombar, começa a aparecer hematura, eu vou pensar, né, gente? Tá? Então a gente tem que sempre pensar nessa hipótese no paciente com membranose. O que que leva a essa doença? Então, ela é uma doença imunomediada. A formação, então, de um complexo antígeno-anticorpo. Esse complexo pode ser formado in situ, né? Então, eu pego um IgG mais a antígeno local, ou um antígeno catiônico pequeno, de pequeno tamanho, que consiga se depositar na região subepitelial, que eu vou mostrar para vocês. Então, o que é essa formação de um complexo antígeno-anticorpo? Um antígeno, não pode ser, esse antígeno pode ser uma estrutura do próprio glomérulo, que funciona como um antígeno. O anticorpo vai lá, se liga a esse antígeno e forma um complexo antígeno-anticorpo no local, então in situ. Ou então, esse antígeno está circulando no corpo, só que ele é pequenininho, ele consegue atravessar a barreira de filtração glomerular até o podócito. Então, ele fica ali na região subepitelial, embaixo do podócito. E aí o anticorpo se liga a ele ali na região subepitelial. Para isso, ele tem que ter carga positiva. Não sei se vocês lembram, mas a barreira de filtração glomerular tem carga negativa. Então, tendo carga positiva, esse antígeno tem que ser pequenininho e tem que ter carga positiva, que ele consegue atravessar e fica ali embaixo, próximo ali ao podócito, e forma ali um anticorpo, vem, gruda nele e forma um complexo antígeno-anticorpo, tá? Só de ligar um pouquinho o ar aqui que tá frio. Então, experimentalmente, percebeu-se que a formação desses imunocomplexos leva à ativação de complemento e a formação do complexo de ataque à membrana. E isso vai desencadear alguns processos que vão levar à perda da integridade do diafragma das fendas de filtração. O que é isso? Lembra que eu falei para vocês que entre os pedicelos, são os pés dos podócitos, tem como se fossem aqueles fechos, mesmo, tipo feixe eclair, né? Então, é justamente esse diafragma das fendas de filtração, né? Então, tem assim um pedicelo e outro, entre um pedicelo e outro tem ali essas fendas de filtração, e o diafragma da fenda de filtração ele fecha ali. Então, a formação desses imunocomplexos na região subepitelial, logo abaixo do podócito, ativa o complemento e leva à formação desses complexos de ataque à membrana. Então, há uma perda da integridade do diafragma das fendas de filtração, então essa microestrutura se perde, e isso faz com que haja proteinúria. E ainda o espessamento da membrana basal pelo excesso de produção do colágeno tipo 4 e laminina pelo podócito lesado. Então, há alteração dessas estruturas. Isso vai levar à proteinúria. Espera que tem alguém aqui no bate-papo? Não. Beleza. Eu tenho alguns antígenos próprios do glomérulo, né? Então, esse receptor de fosfolipase A2, que eu até comentei com vocês, que hoje em dia a gente pode dosar o anticorpo antifosfolipase A2, né? E ele é importante para eu diagnosticar a membranosa primária. Então, se eu faço a dosagem de anticorpo antifosfolipase A2 e ele vem positivo na titulação que a gente considera como uma titulação importante, né? Que realmente é um resultado expressivo, o
que a gente vai entender? Que esse paciente ele tem uma membranosa primária e eu não preciso biopsiar. Então, hoje, quando eu tenho um adulto com síndrome nefrótica, né, eu doso esse anticorpo, se vier positivo, eu posso tratar como sendo membranosa. Tá bom? Esses antígenos, então, como eu falei para vocês, podem ser próprios da estrutura glomerular ou podem ser circulantes, né? E se depositarem na região subepitelial. Então, antígenos que são próprios ali do glomérulo, o receptor fosfolipase A2 do podócito, a trombospondina 1, 7A e o NEL1. Esses dois aqui ainda não têm aplicação na prática, né? Essa dosagem desse anticorpo também avalia a possibilidade de remissão espontânea e permite avaliar a resposta terapêutica e atividade da doença. Então, é um marcador bastante interessante para a gente. Bem, como é que é o tratamento da membranose? Preste atenção nisso, que isso é muito interessante. Ela não responde bem ao tratamento com corticóide, aí eu vou ter que associar drogas citotóxicas. 50% evolui para doença renal crônica estágio 5 num prazo de 3 a 10 anos. Agora, não é todo mundo que eu trato, isso que é muito interessante. Eu vou tratar pacientes que têm um risco, alto risco de progressão da doença. Então, eu trato o paciente que tiver uma proteinúria importante ou tiver comprometimento da função renal. Por exemplo, eu vou valorizar o paciente que tiver mais de 8 gramas de proteinúria, eu vou tratar com certeza, né? O paciente que tem 4 a 8 gramas de proteinúria, eu vou ponderar, eu vou avaliar muito a função renal dele. Se ele tiver uma perda significativa da função renal, eu também vou avaliar o tratamento. Por quê? Porque o tratamento tem efeitos colaterais importantes, significativos, e boa parte dos pacientes entram em remissão espontânea. E eu sei quem entra em remissão espontânea. Entra em remissão espontânea os pacientes que têm dosagem do anticorpo antifosfolipase A2 positiva, né? Depende da titulação, e principalmente o paciente que tem uma proteinúria mais baixa e função renal preservada. Então, esses são os principais critérios. Esses pacientes eu posso não biopsiar, perdão, gente, eu posso não tratar e posso acompanhar, tá? Posso não biopsiar quem tem dosagem de anticorpo antifosfolipase A2 presente, né? E aí eu posso concluir esse diagnóstico presuntivo, né? De glomerulonefrite membranosa primária e por isso eu posso evitar a biópsia. Uma vez que eu biopsiei, ou tenho dosagem de anticorpo positivo e não vou biopsiar, mas vou tratar como, eu vou, na verdade, vou avaliar o tratamento. E aí vejo, bem, trato ou não trato? Aí eu vou ver a proteinúria, vou ver a função renal e vou acompanhar esse paciente ao longo do tempo, tá? Se ele tiver critérios de que deve evoluir bem, eu aguardo, porque ele pode entrar em remissão espontânea. Esse gráfico mostra exatamente isso, né? São 100 pacientes não tratados com nefropatia membranosa primária. O termo idiopático, né? Ele substitui a mesma coisa. Nefropatia membranosa idiopática ou primária é a mesma coisa, tá? E aí a gente tem o quê? Ao longo de 5 anos, 20% desses pacientes entraram em remissão espontânea, sem fazer nada, sem tratamento, tá? Cerca de quase 40% entraram em remissão parcial. Ou seja, a síndrome nefrótica, ela foi caindo, né, o número de pacientes, né, o percentual de pacientes com síndrome nefrótica foi caindo ao longo do tempo. Daí a importância da gente ir acompanhar se realmente cabe tratamento ou não, tá? Uma vez eu fiz uma prova para a Prefeitura de Barra do Piraí, isso há muitos anos atrás, e caiu um relacione, né? Tinha que fazer uma correlação de uma coluna e outra. Então, é isso que eu falo para vocês. Hepatite B está relacionada à glomerulonefrite membranosa. Hepatite C, a membrana proliferativa, né? Lúpus também está associada à membranosa, né? Então, endocardite pode estar associada à membranosa também, mas também à membrana proliferativa. Então, aqui eu tenho membranosa ainda, sífilis, tireoidite, carcinoma, anti-inflamatório, captopril. A questão de investigar tumores ocultos, né? Existe uma associação entre membranosa e tumores ocultos. Mais recentemente, a literatura fala o seguinte: eu tenho um paciente com síndrome nefrótica.
Eu tenho que investigar a possibilidade de tumores ocultos? Tenho, mas eu tenho que levar em consideração a faixa etária do meu paciente, o que deveria ser rastreado para aquele paciente, né? Então, considerar o perfil do paciente. Mas o que a gente tem aí? Alguns tumores como pulmão, estômago, cólon, bexiga, próstata e mama estão associados à síndrome nefrótica por glomerulonefrite membranosa. Tem uma paciente no consultório que era um tumor de pulmão, né? Mama, né? Então, uma mulher que chega para você com glomerulonefrite membranosa, eu vou ter que fazer uma mamografia, um ultrassom de mama, né? Vou avaliar se a paciente tem mais de 50 anos, já fez alguma colonoscopia, né? Endoscopia para avaliar o estômago. Então, eu vou avaliar, então, e rastrear possíveis tumores ocultos, tá? Aqui, gente, a histologia, eu até optei por colocar a microscopia eletrônica antes da microscopia óptica, para vocês entenderem a microscopia óptica. Eu não falei para vocês que a formação de imunocomplexos, eles vão ser representados aqui na microscopia eletrônica por esse D aqui, que na verdade é um material elétron denso, que está relacionado à formação desses imunocomplexos, né? Então, a gente tem aqui de dentro para fora a luz do capilar glomerular, é onde passa o sangue, a célula endotelial, a membrana basal, que é a única estrutura contínua da barreira de filtração glomerular, e aqui eu tenho a célula epitelial, né? Que vai emitir os seus prolongamentos citoplasmáticos aqui, ó. Aqui dá a imagem, dá bonitinho de ver, ó. Luz do capilar glomerular, célula endotelial, a membrana basal, que é o normal, tá? Membrana basal, e aqui a célula epitelial com os seus podócitos. O que a gente tem aqui? Observa que aqui, na região subepitelial, abaixo do podócito, eu tenho esse negocinho aqui meio cinza escuro, né? Que é o material eletrodenso. E a membrana basal, ela cresce em torno desse material eletrodenso. Então, isso aqui tudo aqui cinza mais claro, em torno desse cinza mais escuro, é a membrana basal que se espessou e cresceu em torno desse material eletrodenso, dando esse aspecto de espículas, né? São os spikes, né? E de modo que na microscopia óptica, pela coloração pela prata, eu vejo exatamente isso. Parece, passou uma canetinha preta aqui, ó, e vem várias espículas, tá vendo? É o espessamento da membrana basal com esse aspecto de espiculado, né? Que acontece por conta desses depósitos imunes subepiteliais. O que é subepitelial? É porque a célula, o podócito é o epitélio visceral, a célula epitelial visceral. E lembra, eu tenho uma estrutura funcionando como antígeno, né? Que é o receptor da fosfolipase A2, que é um receptor podocitário, né? Pode estar aqui, né? Aqui. Ou posso ter algum agente, qualquer antígeno catiônico pequeno, carga positiva e pequena, que conseguiu atravessar e ficou aqui embaixo. Veio o anticorpo, formou um imunocomplexo, que é esse Dzinho aqui, e a membrana basal foi se crescendo em torno, tá? É isso. E olha a imunofluorescência que lindinha. Eu tenho parece que passou uma canetinha verde, né? Porque eu tenho depósitos de IgG e C3 ao longo das alças capilares glomerulares, tá vendo? Tá? Investigação clínico-laboratorial, já passei para vocês anteriormente, né? Toda a investigação que tem de ser feita. Na investigação de uma glomerulopatia secundária. Quando é que eu biopsio o paciente? Síndrome nefrótica em adultos, incluindo lúpus, eu tenho indicação de biópsia. Uma exceção é quando eu tenho lá a dosagem de anticorpo anti-PLA2R, né, o anti-PLAR, eu posso não biopsiar, tá? Uma proteinúria maior que 1 grama, eu tenho que biopsiar. Quando que eu não biopsio? Criança, eu não biopsio. Se eu tenho um paciente com diabetes, que se manifeste como diabetes e nefropatia diabética, com síndrome nefrótica, eu não preciso biopsiar. Por quê? Se a evolução é típica de nefropatia diabética, a gente vai ter uma aula sobre nefropatia diabética, para que eu vou biopsiar? Porque eu já sei que é nefropatia diabética, né? Agora, no lúpus eu biopsio por quê? Porque eu tenho 5 tipos, na verdade eu tenho 6 tipos histológicos de lúpus. O 6
esclerose global, né? Então, na verdade, é o final da linha, né? O fim de linha. Mas eu tenho outros cinco achados histológicos da nefrite lúpica, com tratamentos distintos. Então, eu tenho indicação de biopsiar todo paciente, mesmo tendo lúpus. Então é nefrite lúpica, mas qual o padrão histológico dessa nefrite lúpica? Então, tem indicação de biopsiar, tá? Então, eu não biopsio criança, porque tem uma grande chance, como eu falei para vocês, de ser lesão mínima. Se o paciente é diabético com uma evolução típica, eu não biopsio. Se o paciente tem neoplasia previamente diagnosticada, eu não vou biopsiar, né? E se ele tem doenças sistêmicas, que eu posso fazer o diagnóstico por biopsiando tecidos mais superficiais, né? Então, por exemplo, na amiloidose, né, eu posso biopsiar a pele, por exemplo, aí eu não biopsio o rim, né? E chego a um diagnóstico fazendo um exame menos invasivo, tá? Gente, para terminar, eu trouxe um caso clínico aqui. Eu queria ver se vocês me ajudam a resolver. Pode ser? Vocês me ajudam? Vocês estão aí? Bem. Sim, professor. Obrigada. Então, vamos lá, ó. Paciente de 26 anos, do sexo masculino, procura um cardiologista porque deseja retomar a atividade esportiva. Isso aqui é caso real. Assintomático, sem comorbidades ou internações prévias. O cardiologista o avalia, não identifica nenhuma alteração no exame físico e solicita alguns exames complementares, dentre eles uma creatinina sérica, então no sangue, 2,5 de creatinina, urina, EAS, albumina 2 cruzes. Esse paciente, então, é encaminhado ao nefrologista. Durante a consulta com o nefrologista, ao ser diretamente questionado, ele refere que percebe a presença de espuma na urina há quase um ano. Pelo exame físico, identifica-se que a pressão arterial está discretamente elevada. Pressão arterial 130 por 100 e sem edema. Novos exames são solicitados para completar a investigação clínica. No sangue, hemoglobina de 14, hematócrito 41, albumina 4,1, globulina 2,5. Colesterol total e frações, normal. Triglicerídeo também normal. TGO e TGP também normal. Sorologia para hepatites B e C negativas. Sorologia para HIV negativa. VDRL, não. Reator, FAN negativo, ANCA, que é o ANCA, gente, é um anticorpo anti-citoplasma de neutrófilo, tá? Está relacionado mais às síndromes nefríticas. Vocês vão ver isso com o professor Alexandre. A crioglobulina foi negativa, né? E no exame de urina, a proteinúria foi quantificada, tinha 2 cruzes de proteína no IAS, chegou-se então a 1.800 miligramas de proteinúria em 24 horas, volume urinado preservado, 1.500 ml por dia. Foi feita uma urinálise com microscopia de fase, com albumina presente, 2 cruzes, cilindrúria significativa, com numerosos cilindros hialinos e celulares, e hematura dismórfica, 20.000 hemácias por ml. O normal de hemácias por ml é até 10.000 hemácias por ml, tá, gente? Hematura com padrão dismórfico. Fez um ultrassom de abdômen total, com ênfase em rins e vias urinárias, que mostrou um rim direito com 9,5 centímetros, um rim esquerdo com 10 centímetros, relação corte-medular preservada, no entanto, com discreto aumento da ecogenicidade cortical. Fígado, vias biliares, pâncreas, baço, sem alterações apreciáveis. Um raio-x de tórax normal. Eletrocardiograma, ritmo sinusal, frequência cardíaca 75 batimentos por minuto, sem alterações apreciáveis. E um fundo de olho normal. Então, gente, aqui, ó, só para voltar. Eu tenho um paciente que vai fazer um exame de rotina, ele quer começar a fazer atividade física. Ele quer fazer atividade física. Vocês estão me ouvindo? Sim, Vou interromper. estamos já vendo, professora. Ai, beleza, desculpa, gente. Então, é um paciente que foi cardiologista que quer fazer atividade física, encontrou uma creatinina no sangue de 2,5, com 26 anos, com 2 cruzes de IAS no exame de urina. Ele realmente tinha espuma na urina há um ano e a pressão arterial 130%, então estava hipertenso. Os exames mostraram
todos os marcadores negativos. Esses marcadores são para quê? Para a gente buscar entender se ele tem alguma doença sistêmica, né? Então, hepatite B, C negativa, HIV negativo, o VDRE para lúpus negativo, tudo negativo, né? Agora, a proteinúria de 24 horas, que o normal a gente comentou até 150 miligramas em 24 horas, veio 1.800 miligramas. Ele tem uma proteinúria importante. E na urinária com microscopia de fase, ele tem a hematuria dismórfica. Pergunto para vocês. Primeira pergunta. E o ultrassom mostrando rins de tamanho. Normal do rim, gente, é qual o tamanho do rim? Vocês lembram? É de 9 a 11 centímetros, né? Um 9,5, outro 10 centímetros. E a relação cosmedular preservada, apesar de já começar a ter um aumento da ecogenicidade do córtex, mas ainda está preservado, né? Fundo de olho normal, por que o fundo de olho é importante nesse caso? Eu estou com um paciente jovem com hipertensão arterial. Será que essa hipertensão arterial é secundária a uma doença renal? Ou será que a hipertensão arterial está causando uma doença renal? E aí o raciocínio é o seguinte, gente, se o paciente é hipertenso há muito tempo, para dar tempo de machucar o rim, não machucou só o rim, ele machucou também outros órgãos-alvo. Por isso que eu faço o fundo de olho. Também poderia fazer, como a gente fez aqui, um eletrocardiograma, um ecocardiograma, para poder avaliar se tem hipertrofia ventricular esquerda. Porque para a hipertensão chegar a machucar o rim, são anos de hipertensão, né? Então, já teria no eletrocardiograma hipertrofia ventricular esquerda e no fundo de olho já teria retinopatia hipertensiva. Então, isso significa que a hipertensão ela é mais recente. Que o comprometimento renal, ele que está levando a hipertensão e não o contrário. Entenderam? Isso é muito importante, esse raciocínio. E aí a primeira pergunta, responda no bate-papo para mim. Qual que é o diagnóstico mais pertinente ao caso? A, B, C ou D? O que vocês acham? Responde aí, gente. Isso aí, gente. Muito bem, letra B. Agora, olha só, vocês devem ter ficado um pouquinho assim intrigados, porque vamos voltar aqui. Dá para eu afirmar que esse paciente tem síndrome nefrótica? Sim ou não? O que vocês acham? Ele tem síndrome nefrótica? Muito bem, gente. Ó, coração para vocês. Ó, excelente. Não posso falar que ele tem síndrome nefrótica, ele tem uma proteinúria de 1,8 gramas, né? Por definição, na síndrome nefrótica tem uma proteinúria superior a 3,5 gramas em 24 horas, né? Então, esse paciente, eu não posso falar que ele tem síndrome nefrótica, mas ele tem glomerulopatia? Esse é o outro ponto. Eu posso afirmar que ele tem glomerulopatia? Sim ou não? O que vocês acham? Beleza, gente, tem, ó, ele tem hematuria glomerular, tem uma proteinúria importante, significativa, né? Tem indicação de biópsia renal? O que vocês acham? Vocês biopsiariam esse paciente? Sim ou não? Ó, vou voltar aqui naquele slide da indicação de biópsia. Volto sim, peraí. Gente, eu tô com um problema aqui com o meu mouse. Tem hora que foge aqui. Meu Deus. Peraí. Peraí, gente. Eu não tô vendo meu cursor. Não sei por quê. Aqui. Voltou. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui.
Lembra? Tem indicação de biópsia? Tá vendo, gente? Só dele ter uma proteinúria acima de 1 grama já tem indicação de biópsia. Ele tem indicação de biópsia. Ele tem glomerulopatia porque tem uma perda de função renal que eu não consigo entender o porquê. Ele tem, isso também é indicativo de biópsia. Um paciente com uma perda de função renal inexplicável também é indicativo de biópsia, tá, gente? Não no caso da síndrome nefrótica especificamente, mas quando eu penso em doença renal, né, eu tenho que, se eu não tenho nenhuma justificativa, eu vou ter que biopsiar para entender o que está acontecendo. Então, ó, por que a gente pensa? Então, tem uma glomerulopatia. Lembra que teve um momento que eu coloquei na aula que eu posso ter um paciente que tem uma proteinúria importante, mas que não tem edema, que não tem hipovolemia, mesmo assim, ele não tem síndrome nefrótica, mas ele tem uma glomerulopatia. E que isso, sobretudo, é comum em pacientes com GESF. Mais ainda em GESF secundária, mas pode acontecer na GESF primária também, não pode? Eu já descartei esse paciente de doenças sistêmicas. Então, o mais provável pela faixa etária dele, né? Pela apresentação, porque ele tem hematúria, ele tem aumento da creatinina no diagnóstico. Lembra que eu falei para vocês que GESF, frequentemente eu tenho aumento de creatinina e tem hematúria no diagnóstico, né? Eu tenho que pensar em GESF, tá? Adulto jovem. E a conduta indispensável para o diagnóstico de certeza desse paciente? Diagnóstico de certeza, gente, significa sempre o quê? Como é que eu faço diagnóstico de certeza? Com resultado de quê? Resultado histopatológico, tá? Então, qual é a conduta indispensável para o diagnóstico de certeza desse paciente? Letra, isso aí, letra A. Voltar nos exames? Espera que eu vou voltar nos exames aqui. Exame do paciente, Thales, ou desse paciente, é isso? Beleza. Gente, agora eu vou entrar aqui no bate-papo, vou colocar aqui, espero escrever, hein? Aberta a chamada. Espera aí, não põe ainda não. Pode colocar aí para mim, por favor, o nome de vocês. Beleza. Gente, nós terminamos aqui. Queria ver se vocês têm alguma dúvida. Eu estou à disposição. Foi bom para vocês? Deu para entender direitinho? Certo, professor, foi ótimo. Obrigado. Beleza, obrigada a vocês. Tem uma aluna, Carol Severiano, que colocou a presença, mas reservadamente. Carol, como eu não sei se fica guardado aí, se fica no bate-papo, se aparece para mim. Coloquei agora no todo, professora. Obrigada, Carol. Gente, Nada. boa semana para vocês, tá? Tudo de bom. Boa semana, professora, para a senhora também. Obrigada pela aula. Obrigada a vocês.